Começo a minha palestra mostrando um pouquinho sobre a produtividade, né? Onde nós temos aí um apanhado de dados desde 1977 até 2021. Então nós temos de área plantada, nesses longos de 25, 45 anos, nós temos um crescimento muito pequeno de área plantada, não é verdade? No entanto, se nós compararmos a produtividade, nós temos um aumento considerável nesses últimos 20 anos. Nós temos batido recordes e mais recordes de produção. E nós temos que no Paraguai também, lembrando que esses dados é produção de grãos no Brasil e esses dados é a produção de soja aqui no Paraguai. Então nós temos que o Paraguai também, em 1995, nós tínhamos 1,07 milhões de toneladas de soja sendo produzido, e a safra 2020-2021 prevê aí 9,9 milhões de toneladas. Ou seja, um crescimento gigantesco, né? Se nós repararmos, a produtividade por hectare no Brasil e no Paraguai, ela se assemelha muito, muito. Ou seja, nós temos... Eu tenho que ficar para lá, senão o laser não vai funcionar ali. Então, o que nós temos é que essa produtividade crescente, batendo recordes e recordes, ela vem muito do que nós temos de pesquisa sendo realizada, ou seja, o melhoramento de todo um processo, desde equipamento, desde produtos agroquímicos, né? Nós temos aí o uso pelo uso do solo sendo baseado em produção apenas, né? Nós temos aí, então, o uso muito intensivo do solo. Então, essa produção, exatamente, de uma maneira extremamente intensiva, ela tem provocado um gasto, né, e um impacto relativamente grande, não só no meio ambiente, mas também na saúde do homem. A utilização de agroquímico tem trazido um impacto relativamente grande. E nós temos, então, nesses últimos 15 anos, né, um apelo considerável com relação a uma agricultura mais sustentável, né, onde nós temos que a agricultura seja uma coisa que seja rentável, no entanto, não agrida tanto assim o meio ambiente e nem ao homem. Então nós temos que a agricultura sustentável, ela é um apelo hoje muito grande. Mas será que a agricultura sustentável, ela é boa para todo mundo? Eu tenho que muitas pessoas ainda têm uma relutância muito grande com relação à agricultura sustentável. Porque a agricultura sustentável, ela tem que ser socialmente benéfica, ou seja, toda a população ela tem que ser beneficiada, ela tem que gerar dinheiro, economia, mas ela também precisa cuidar do meio ambiente. Então, se você falar agricultura sustentável, eu preciso desses 3 tripés sendo favorável, será que eu posso fazer agricultura sustentável? Então, na verdade, nós estamos trabalhando, nós estamos pesquisando, nós estamos batalhando exatamente para que a nossa agricultura se transforme numa agricultura muito mais sustentável, que esse patrimônio mais importante que nós temos, que é o solo, seja rentável por mais tempo. Porque se continuarmos do jeito que nós estamos continuando, na utilização de produtos químicos, apenas químico pelo químico, nós temos um impacto relativamente grande no processo. E aí vem que todo esse processo de aumento em produtividade, ela está baseado em grandes pesquisas ou a busca por soluções. Desde um trabalho de engenharia genética para ter uma planta mais resistente a estresse, como também a busca por micro-organismos, onde nós temos aí vários micro-organismos sendo produzidos, sendo prospectado em benefício da agricultura. Nós também temos implementos cada vez mais eficientes e nós também temos produtos biológicos ou adubos biológicos sendo desenvolvidos a cada vez mais. E nesse sentido nós temos aí
que o uso de micro-organismo para o biocontrole, ela está sendo essencial. Aproveitando, então, o trabalho da fala do Jefferson, nós temos que, nos próximos 10 anos, nós não temos nenhuma molécula a ser lançada, quimicamente, para controle, nem de herbicida, nem de inseticida e nem de fungicida. Então, o que nós temos é que esses organismos extremamente pequenos que vocês não conseguem enxergar, trazem um benefício e uma solução para a agricultura. Nos próximos anos nós não temos, então, nenhuma molécula química a ser lançada. Então nós temos aí muitos organismos sendo produzidos, ou muitos organismos sendo lançados, onde nós temos, então, alguns micro-organismos, como o Bradyrhizóbio, Azospirillum, Rhizóbio, que tem uma importância fundamental, né, para a fixação biológica de nitrogênio. Mas, além disso, nós temos bionematicida, eu tenho organismos que são capazes de fazer o controle de um nematóide. E também, não só o controle do nematóide, mas eles apresentam como promotor de crescimento de plantas. Então, nós temos aí Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, onde tem aí a função exatamente de biocontrole. Além disso, nós temos organismos ou micro-organismos biofungicidas, como é o caso do tricodermas, né? Veja bem, eu só trouxe alguns, porque a lista de organismos ou de micro-organismos, de bactérias e fungos, que tem a mesma função, é muito grande, muito grande. Nós temos bioinseticida, como a Wolvera baciana e Metarrhiza anisopoli, que são dois exemplos, né, de organismos que são extremamente bem-sucedidos no controle de insetos. E também me motiva muito o que o Jefferson falou aqui, que é exatamente essa busca de adjuvante, exatamente para potencializar a sobrevivência desses organismos. Porque esses organismos são extremamente sensíveis, né? E ela deve ser cuidado. Na verdade, se você usar sem o devido cuidado, elas morrem, né? Perde essa eficiência no seu controle. Então, que bom que existe, então, uma pesquisa baseada exatamente em adjuvante que traga aí um benefício para a preservação desses organismos até fazer o seu efeito adequado no campo. E aqui eu trouxe para os senhores uma foto de colônias de bactérias crescidas em laboratório. Aparentemente, se vocês olharem, ou um pouquinho de conhecimento, vocês vão perceber que cada uma delas tem um aspecto diferente. Na realidade, eles são todos da mesma espécie. No entanto, o que difere entre eles é exatamente a atividade. Então eu tenho que, dentro da mesma espécie, eu posso ter cepas, eu posso ter organismos que apresentam atividade distinta. Então eu tenho, por exemplo, Bacillus subtilis, ele é muito bom para promotores de crescimento, mas eu tenho Bacillus subtilis da mesma espécie, muito bom em controle de fungos fitopatogênicos. Então, só para mostrar para vocês que o solo, ele é tão rico, né? O ambiente é tão rico que a mesma espécie ele pode ter N atividade distinta. Ok? E esses organismos que nós utilizamos ou que nós estamos bioprospectando cada vez mais dentro da agricultura para promoção de crescimento, ou mesmo como biocontrole, ele nada mais é do que organismo retirado do próprio solo. Então o que nós realizamos então? Bioprospectamos. Vamos lá no campo, retiramos uma amostra desse solo e nós avaliamos todos os organismos para ver qual é a capacidade realmente desse organismo de promover o crescimento e fazer o biocontrole. Uma vez que esse organismo é realmente um potencial organismo que vai trazer benefício à agricultura, então, a partir daí, leva-se aproximadamente 3 a 4 anos até desenvolver um produto, até desenvolver um micro-organismo que você possa levar no campo. Então,
Essas bactérias ou esses organismos são chamados de rizobactérias ou rizoorganismos. Onde nós temos que esses organismos, né, esses vários organismos, só para vocês terem uma ideia, só de micro-organismos diferentes, de bactérias, nós temos 400 mil espécies diferentes de bactérias no solo. Dá para imaginar? 400 mil espécies. Dessas 400 mil espécies de bactérias que nós temos, só é conhecido visualmente em laboratório apenas 1%. Ou seja, 4 mil espécies é cultivável em laboratório. Os outros 396 mil espécies de bactérias, ninguém nunca viu. Ou, pô, então se nunca viu, como é que consegue então falar? A partir de quê? Extração de DNA. Então faz a extração de DNA, faz o sequenciamento e nós temos mapeado algo em torno de 400 mil espécies diferentes de bactérias. Mais um tanto, 250 mil espécies de fungos. Então só para vocês terem uma ideia aonde nós estamos, né? E esses organismos, ou esses micro-organismos que nós pisoteamos, porque nós não enxergamos, ela pode auxiliar dentro da agricultura na germinação, em produção de fito-hormônios, biorremediação, fixação de nitrogênio, controle biológico, antibiose. Vou falar mais para o final sobre antibiose, competição por siderófilo, por ferro, por nutrientes, indução de resistência sistêmica, também vou falar um pouquinho sobre isso, aumento de absorção de fósforo, como é o caso da micorriza, colonização da rizosfera e deleção de rizobactérias, ou seja, esses próprios micro-organismos do solo, ele faz também competição, ou seja, ele briga pelo seu espaço e não deixa o patógeno se estabelecer. Aquilo que eu sempre falo nas minhas apresentações. Alguém já passou um fungicida numa floresta? Ou algum herbicida na floresta? Ou algum inseticida para controlar inseto? Não, não é? Na verdade, por que não? Porque o que nós temos nesses ambientes equilibrados é exatamente uma comunidade de micro-organismos constante, ou seja, todos os organismos estão em equilíbrio, inclusive esses micro-organismos que causam doenças e também causam pragas. Esses organismos também estão lá, mas ela não se sobressai porque a própria natureza, ela controla exatamente a população. Agora, quando nós temos um sistema, um agrosistema, eu tenho exatamente organismos que ela se super adapta àquela condição de agricultura. Então o que nós temos? Que aquele organismo que numa mata, numa floresta não causa absolutamente nada, em agrosistema ele se transforma em praga. Né? Então nós temos aí a importância então desses micro-organismos, ou seja, dessas rizobactérias no meio ambiente. Além dele fazer a promoção de crescimento, eu tenho então o controle biológico que ele induz dentro do sistema. Então essa aqui é uma publicação que saiu então agora em 2021, em maio de 2021, uma revista mexicana de ciências agrícolas, onde nós temos então o trabalho prevendo da seguinte maneira: será que a introdução desses micro-organismos no solo, ele não perturba os organismos que já estão no solo? Então essa foi o tema, ou a pesquisa foi baseada nisso. E o que nós descobrimos é exatamente que não. Na verdade, nós temos que a introdução exatamente desses organismos no solo, porque ele já veio exatamente do solo, ele traz um sinergismo, um trabalho benéfico, então, para a comunidade microbiana. Então, esse trabalho nós testamos, então, 3 espécies diferentes de bacilos, medindo, então, os atributos microbiológicos e químicos do solo. Essa foi a última publicação, então, é a revista Caatinga, onde nós temos, então, a utilização de micro-organismos como potencial biotecnológico, ou seja, desenvolvimento exatamente de bioprospectar micro-organismos do solo em benefício da agricultura. Então esse trabalho foi feito pelo Gabriel,
e com a participação do Gilberto, que é um outro funcionário lá da universidade, e por mim. Então eu vou trazer aqui um pouco desse resultado que nós realizamos então. Esse trabalho então teve como objetivo bioprospectar então 15 bactérias de solo ou com a aplicação de algum produto biológico. E nós selecionamos, ou nós literalmente isolamos, numa gama de 60, 70 micro-organismos, selecionamos então 15 isolados de bactérias. E nós fizemos um confronto se essas bactérias ela tinha uma ação biocontrole sobre Sclerotinia scletiorum, Macrofomina faseolina e Fusarium solani. E o que nós percebemos, sobre a Sclerotinia, desses 15 isolados, 14 isolados têm uma eficiência no controle. Sobre Macrofomina, se eu não me engano, são 10 isolados fizeram um efeito significativo sobre a Macrofomina. E sobre o Fusarium solani, nós temos então 11 isolados com efetivo ação biocontroladora. Ou seja, eu tenho um organismo que ele é funcional, ou ele tem uma ação biocontroladora sobre todos eles, Sclerotinia, Macrofomina, sobre o Fusarium e tantos outros fungos fitopatogênicos. Então a versatilidade do produto biológico é exatamente isso. Ele não é exatamente para um único organismo, mas sim ele é para uma gama muito grande de organismos patogênicos. Ele não é um produto somente para A, B e C de patógeno. Bom, só fazer efeito sobre o fungo fitopatogênico é importante? Com certeza. Mas vamos lá, eu preciso de muito mais. Será que ele ajuda no crescimento de plantas? Então nós temos aí que de 15 nós temos crescimento de massa seca da parte aérea, volume de raiz, massa seca de raiz, ou seja, eu tenho algo em torno de 10 isolados de bactérias que efetivamente tem uma ação promotora de crescimento de planta. Não só isso, nós temos bactérias que são altos produtores de ácido indol acético, ou seja, de fito-hormônio de crescimento. Realizando então uma análise multivariada, ou seja, analisando todos os resultados ao mesmo tempo, o que nós encontramos então, que desses 15 organismos, ou desses 15 isolados de bactérias, eu tenho aproximadamente de 5 a 6 micro-organismos potencialmente indutores de controle biológico, ou biocontrole e promoção de crescimento de plantas, que daria para a gente investir um pouco e fazer um produto comercial, disponibilizar para os agricultores. Além disso, a pesquisa ela é baseada exatamente em trazer exatamente soluções para os problemas. Então nós temos que quando um organismo ele sofre alguma agressão, seja ela ambiental, uma agressão por um outro organismo patogênico, a planta ela se estressa. Então ela apresenta, ou seja, ela não fala assim, eu estou estressado, ela vai ficar de cabeça baixa? Claro que não. Nós precisamos ir lá ver se realmente essa planta está estressada ou não. E nós temos então o estresse oxidativo, onde nós podemos medir exatamente o quanto essa planta está estressada ou ela está sofrendo exatamente a ação de algum agente, seja ele biológico ou ambiental. Então nós temos alguns dos estresses abióticos, ou seja, estresse do ambiente, como metais pesados, salinidade, seca, alta temperatura e frio. Nesse trabalho, que também foi feito por Gabriel, eu gostaria de fazer. O Gabriel, ele é funcionário da Caltech. Posso falar? Gabriel é funcionário da Caltech, ele foi meu mestrando, então todo o mérito desse trabalho é dele.
né? Então nós temos aí que o grande problema que nós temos na agricultura é exatamente essa seca, esse veranico que nós temos, exatamente no momento mais crítico da produção. Então o que nós temos aqui, que nessa seca, ou nos estresses que pode ser ocorrido, eu tenho organismos, ou seja, micro-organismos no solo, que são exatamente aquelas rizobactérias, que faz com que esse estresse seja amenizado para a planta. De que maneira a bactéria ou o micro-organismo ele pode amenizar esse estresse? Sinalizando para a planta: olha, faltou água, te vira porque não tem mais água aqui embaixo. Essa sinalização química realizada por micro-organismos, ele vai literalmente induzir com que a planta faça o fechamento dos estômatos e perca menos água. Então esse trabalho foi exatamente isso. Então daquelas 15 isolados de bactérias, nós selecionamos então 4 isolados para fazer exatamente esse teste de estresse oxidativo. Então o que nós observamos então, que desses 4 isolados, que é bactéria 1, 2, 8 e 9, o que nós observamos é que a bactéria 1 e a bactéria 2, elas apresentam realmente um sistema de diminuir exatamente esse estresse. Então o que é esse estresse? Esse estresse nada mais é do que a produção de oxigênio reativo. Então, como esse oxigênio reativo ele causa exatamente dano na planta, a planta ele precisa produzir exatamente uma substância para diminuir exatamente esse estresse. Então, e essas substâncias ou essas enzimas são superóxido dismutase, que é sódio, e a catalase. Então nós temos que a bactéria 1 e a bactéria 2, elas realmente promovem um menor estresse para a planta. Com isso, nós obtivemos esse seguinte resultado: que a bactéria 1 e a bactéria 2, por ele sinalizar muito mais rapidamente para a planta a falta de água, ocorre o fechamento dos estômatos e eu tenho maior conteúdo de água dentro da planta. Se eu tenho mais conteúdo de água, mais fotossíntese ele vai fazer, maior é a produção. Então, nesse trabalho então, que deve sair a publicação agora, né, a bactéria 1 e a bactéria 2, realmente ela tem uma ação então preventiva contra estresse ambiental. Estamos também agora fazendo um trabalho. Será que é só no estresse ambiental que essas bactérias realmente funcionam? Será que no estresse biológico também ocorre essa proteção? Então tem um trabalho já montado, então, fazendo o mesmo trabalho de dosagem de enzimas antioxidantes com nematóide. E nós temos então a busca por soluções, não só a busca por micro-organismos que realmente têm uma participação direta, mas também micro-organismos que produzem substância, o que nós chamamos de metabólitos. Então, será que a bactéria X, ela produz um fungicida? Será que eu não posso só aplicar o fungicida biológico? Ou eu preciso do micro-organismo para ter esse controle? Então nós temos um trabalho exatamente com os metabólitos secundários, onde nós temos então que esses metabólitos secundários, eles nada mais do que uma substância produzida, né, pelo organismo, né, no caso do micro-organismo, onde nós temos aqui a planta, ela pode sofrer estresse abiótico e biótico, onde nós temos então que os micro-organismos que estão no solo, que são as rizobactérias, elas produzem então esses metabólitos secundários, elas induzem, ou seja, elas são induzidas a produzir metabólitos secundários, e esses metabólitos secundários, ela pode ser um biofungicida, um bioinseticida, herbicida, onde ele promove exatamente a proteção e a sobrevivência da planta, uma melhor sobrevivência, né, e proteção da planta. Então esse é um trabalho então que foi feito então com os metabólitos secundários, né, onde nós trabalhamos então com a bactéria 1, novamente com a bactéria 1 e com a bactéria 4B,
o que nós observamos, então, é o seguinte. O cultivo ela foi feito na presença de fungo, ele estando vivo ou ele estando morto, e a pesquisa foi feita sem o fungo. A bactéria produz esse biofungicida sozinho, sem ninguém, ou será que eu preciso de um patógeno? Mas eu posso não gostar do cara, o cara está na minha frente e eu já estou agredindo o cara. Ou será que ele precisa agredir primeiro para eu entrar com a ação? Então o fato do fungo vivo e fungo morto foi exatamente isso. Será que a produção desses metabólitos, a necessidade que o organismo sinalize para você? Ó, eu estou aqui para te bater. Ah, bom, então se você vai me bater, eu vou produzir, eu vou bater você primeiro. E o que nós observamos então, que essas bactérias realmente, elas apresentam então uma ação quando você cultiva a bactéria junto com o fungo fitopatogênico. Ou seja, o patógeno, ele sinaliza quimicamente, olha, estou aqui para provocar a doença. E a bactéria produz então o antígeno, ou vamos lá, vou produzir uma substância para matar ele primeiro. E o mais incrível disso, esse resultado eu não trouxe, mas eu tenho algumas pesquisas realizadas também com uma parceria da Universidade Federal do Pará, com as bactérias cavernícolas, bactérias isoladas de cavernas. A caverna, como todo, né, eu acho que deve conhecer, mas a caverna é totalmente escuro, não tem luz. Eu tenho uma grande quantidade de nitrogênio, pouquíssimo nutriente para sobrevivência. É um ambiente que não propicia a vida, né? Então o que acontece? Essas bactérias, ela tem que sobreviver de qualquer jeito. E o que nós observamos, né, que é um trabalho também que deve sair agora, é que essas bactérias da caverna, ela não precisa de agressor. Ela faz exatamente na ausência do fungo. Ou seja, ele naturalmente produz o metabólito. Ou seja, ele produz para que não ocorra o intruso no meio ambiente dele. Diferente do organismo, então, que nós selecionamos ou nós isolamos do solo. E aqui eu trouxe, então, algumas placas, estavam lá no laboratório, mostrando, então, para vocês o confronto. Isso aqui é um confronto. Isso aqui é um confronto da esclerotinia. O que vocês estão vendo nas 4 pontas aqui são as bactérias inoculadas, e ali eu tenho, então, se eu não me engano, é fusário. Então, o que vocês estão vendo é que o crescimento do fungo, ele é radial, ou seja, ele cresce formando rodas. Com a presença do micro-organismo, o que você vê é um achatamento. A bactéria não permite que ele cresça. Esse daqui é exatamente o metabólito. Então eu faço o cultivo desses organismos em meio e pego então exatamente o ponto de produção dessa substância e coloco exatamente dentro da cova, dentro do furo em placa. E vocês estão vendo exatamente total inibição então do patógeno. Aqui também um dado extremamente interessante, é que essas bactérias são produtoras de compostos voláteis. Além dele produzir substâncias que matam ou faz o biocontrole, ela também produz o quê? Compostos voláteis, ou seja, ela não precisa estar muito perto. Naturalmente ela exala veneno, controlando o crescimento de patógeno. Esse é um trabalho novo, recente, que nós estamos ainda vendo em que pé que nós vamos chegar com esse trabalho, mas é um trabalho também extremamente promissor. Bom, o grande interesse e a grande preocupação, né, com os biológicos é exatamente a produção desses bioinsumos. Então, por conta disso, nós temos a Embrapa preocupada exatamente na produção desses bioinsumos. Então, existe aí agora envolvimento do governo brasileiro
controlando, regulando exatamente a produção de bioinsumos. Eu trouxe aqui algumas classificações de bioinsumos, né? Onde eu tenho aí produto biológico, ou mesmo bioestimulante, biofertilizante, ou metabólito proveniente desses organismos. E qual é a vantagem e a desvantagem exatamente desses bioinsumos? Ou seja, qual é a vantagem de se produzir exatamente o micro-organismo on-farm, né? Pessoal, vocês podem não perceber, vocês podem lavar as mãos 10 vezes, 20 vezes. Você acha que a sua mão está limpa? Não. Então vocês imaginem que toda essa produção de biológico, ela se prima exatamente por um processo extremamente rigoroso para que você não tenha contaminação. Por quê? Qualquer contaminação que ocorra na produção de biológico, você tem aí produção de substâncias secundárias que pode levar à deleção, à morte de outros organismos importantes. Produção de compostos indesejáveis, como acidificação do solo. Eu tenho recebido muitos produtos fabricados dessa maneira bem simples, né, em fazendas, onde o pessoal tem utilizado produtos, e o que você tem menos é o organismo que ele colocou. Ele tem tanto contaminantes que esses contaminantes começam a produzir metabólitos como álcool, porque o pessoal usa levedura como meio de cultura e melaço. Então, na verdade, ele está produzindo álcool. Mas, como todos sabem, se o álcool ele permanecer e tiver contaminação por bactéria, o álcool vira vinagre, vira ácido. Então, o que nós temos é que muitos produtores aí, ela tem pecado, então, no processo de utilização desses produtos de fabricação caseira. Eu tenho, então, como consequência, a perda da diversidade do solo e diminuição da atividade biológica. Até quando isso leva? Tudo bem, é uma reflexão que eu faço aqui. A primeiro momento que você coloca qualquer produto sobre o solo, ele pode até dar um efeito positivo, mas no segundo você já pode ter um efeito totalmente negativo. Então, a produção de bioinsumo é alguma coisa que realmente demanda profissionais. Então, recentemente, apareceu então no LinkedIn essa reportagem aqui. Nós temos aí muitos microbiologistas sem formação de microbiologista. Ou seja, nós temos aí o crescimento de pessoas que não têm conhecimento de microbiologia, mas induzindo a produção exatamente de organismos. Tá? Então, é um problema seríssimo, né? A parte de produção. Ela precisa ter exatamente um critério, ela precisa seguir normas. Produzir por produzir no campo não é tão simples assim. Então eu trago aqui a perspectiva, o que nós temos de perspectiva então. Esse é um trabalho que foi publicado agora em 2020 na Nature, né, onde ele traz então uma observação extremamente importante. Para você ter um produto biológico, você tem que conhecer o seu solo. Não adianta você querer colocar um organismo sem você conhecer exatamente o efeito. Então, esse trabalho então traz aí uma reflexão, um trabalho, um conceito novo da gente conhecer exatamente o solo que você tem na sua propriedade. Para que a gente possa realmente trazer soluções viáveis para a agricultura. Eu deixo aqui então, mais uma vez eu queria agradecer a Caltech, né? A Caltech pelo convite de estar aqui mais uma vez mostrando alguns trabalhos, né? Alguns resultados que nós estamos tendo no laboratório e poder compartilhar com vocês. Agradeço muitíssimo a presença de todos e a paciência de estar ouvindo aqui a minha apresentação. Eu deixo aqui o meu contato.
a Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campo Luiz Meneghel. Esse é meu telefone do meu laboratório, da universidade, 8058, os demais são meu celular. Estou à disposição de todos para dúvidas e questionamentos. Muito bem. Palmas para o doutor Leopoldo. Caramba! Né?